Não, tava agora. Agora tá. Desculpa. É uma coisa que às vezes a gente está comentando, eu vejo a Rose falar e ela tá certa, e às vezes eu fico preocupado com isso, porque tem muita gente que não entende. Igual o amar ao próximo como a si mesmo. A gente só vê o amar ao próximo. A gente só lembra do amar ao próximo. Tem gente que, nossa senhora, pendura, fica ali o tempo todo do seu lado, querendo te ajudar a resolver as coisas, porque na cabeça dele ele acredita que amar ao próximo está ali sempre do lado dele. E esquece que depois do amar ao próximo tem o como a si mesmo. E esquece de amar a si mesmo em primeiro plano. E muitas vezes esquece de si mesmo. Aqui nessa lição aqui, ele está falando, quem leu Paulo e Estevão sabe mais ou menos dessa história. Quando Paulo foi preso, aliás, Paulo era de um carisma incrível, né? Porque mesmo na cadeia, em qualquer lugar onde Paulo estivesse, ele sempre conquistava bons amigos, apesar de, por causa da religião, também conquistou muita gente que foi contra. O que, aliás, se você olhar no dia de hoje, é mais ou menos a mesma coisa. Tem muita gente que hoje em dia tem medo de passar na porta de uma casa espírita. Tem gente que ouve você falar que é espírita, e, nossa, mas ele dá um pulo de lado que ele até assusta. Fala, nossa, você acredita nisso? Você mexe com isso e tal? E basta você vir aqui para poder sentar aqui e descobrir que isso aqui é uma casa no caminho nas nossas vidas. É onde você vem para poder aprender, sabe? E aqui a gente não só ensina como os espíritos nos mostram as realidades que a gente deixa de ver por responsabilidade nossa mesmo, porque a gente não quer ver. Eu estava até comentando com a Rose ali, agora a respeito do meu trabalho. Eu ensino para os meninos a fazer o trabalho, faz dessa maneira. Estou cansado de fazer o trabalho, aí eles querem fazer do jeito deles. Estava até falando um negócio de um copo de milkshake. A menina está com um copo de milkshake para lá e para cá com ele. Eu falei, menina, deixa esse copo quietinho aqui e vai lá fazer o que você tem que fazer e volta no copo. Não é o copo que você vai servir para o cliente aí, então deixa ele quieto aí, ué. Porque você fica andando com ele para lá e para cá, você está correndo o risco de ter um acidente, vai ter que fazer tudo de novo. Então a gente ensina, mas o ser humano não quer, porque é do ser humano. Aliás, nós estamos estudando isso no Livro dos Espíritos aqui. É do ser humano. O ser humano acha que do jeito que você está fazendo não está bom, ele quer fazer do outro jeito, ele quer fazer de outro jeito. Ele quer fazer do jeito que ele pensa que está certo. E no final das contas ele vai chegar um dia que ele vai olhar e falar assim, não, tem uma maneira de seguir. Tem uma maneira de andar. Por mais que eu não goste, ou que eu me desequilibre aqui ou ali, eu tenho que estar sempre voltando para aquela linha de raciocínio ali, porque é a linha que leva a gente diretamente a Deus. É a linha que mexe com a gente e nos coloca em equilíbrio. Então, Paulo, quando ele foi na cadeia, isso aqui ele está falando da caminhada dele aqui, né? O início do estudo aqui está falando da caminhada dele. Ele tinha, por causa de tudo que ele fez, ele tinha a liberdade de ter uma relação mais ampla, mais aberta com os espíritos que o acompanhavam, os protetores dele. Isso, assim é com todos nós. Mas a gente, é aquilo que eu estou falando, é a gente que não aceita esse tipo de coisa. É a gente que não entende. Apesar de vir aqui, a gente estuda o Livro dos Espíritos aqui, da pergunta 1 até a última pergunta do Livro dos Espíritos, e acaba, a gente volta lá na 1 novamente, começa tudo outra vez. E é sempre assim, toda a vida. Quantos anos tem que a gente faz isso aqui? E tem muita gente aqui que já vem aqui na Casa Espírita há anos, já viu esse Livro dos Espíritos, já pegou esse Livro dos Espíritos nas oportunidades que teve aqui, em várias partes deles, e ouvindo gente falar como é que as coisas funcionam. Mas se você não quer fazer, eu não posso fazer nada por você. Eu tenho que fazer por mim. Vocês têm que fazer, cada um de nós tem que fazer por si. Então ajudar é dar uma dica, dar uma mostrada, mostrar como é que a coisa funciona e deixar a pessoa se virar sozinha. Ela tem que se virar sozinha. Porque no atravessar daqui de volta para o mundo espiritual, você passa sozinho. Só você, seu anjo da guarda e todos aqueles que de repente vão estar ali, que gostam de você, vão te apoiar na sua caminhada. Você vai caminhar sozinho. E por que você tem que esperar o mundo espiritual para caminhar sozinho? Você tem que aprender a caminhar sozinho aqui, agora. Porque nós todos estamos em processo de evolução. Todos nós estamos caminhando para o mesmo espaço, para o mesmo lugar. Que a gente, eu pelo menos na minha maneira de pensar, eu posso estar errado, é a luz. Porque nós todos somos energia. O tempo todo. A gente se vê um corpo e acredita que a gente é feito de carne e osso. Não, a gente é feito de energia. Essa energia para nós ainda é tão densa que ela se transforma nesse corpo de carne e osso, porque é importante esse corpo para esse planeta.
Se a gente fosse viver num outro, fosse nascer em outro planeta, sabe Deus que planeta que for, que pode ter uma habitação, vai ser de acordo com a atmosfera daquele planeta, as coisas que aquele planeta tem, vai ser feito um corpo para que você sobreviva lá. Isso são ensinamentos da espiritualidade para nós. Então aqui ele está falando exatamente isso. Ajudar é dar as dicas, é mostrar, é ver pelo seu entendimento, por aquilo que você aprendeu, o que você pode fazer para poder ajudar para aquela pessoa. Mas dependendo, e na maior parte das situações, quem vai ter que fazer é ele, não é a gente. E a gente tem que entender isso. Às vezes a pessoa está doente, está com problema, a gente tem atendimento fraterno aqui na quinta-feira, se oferece, claro, eu tenho um lugar onde posso te ajudar, eu já fui lá, já fiz isso, papapá, ele aceita vir. Aí você passa na casa dele, busca, traz ele aqui. Beleza. Na outra quinta-feira você faz a mesma coisa. Da terceira ele tem que vir sozinho, mãe. Você não tem que ficar passando lá o tempo todo. Aqui nós temos gente aqui que, às vezes, sabe, não entendam mal. Eu não tô falando, não sou contra e nem estou falando que está errado, não. Mas todo domingo vem, traz 5, 6 garrafinhas d'água, bota aí para poder fluidificar e sai daqui. Agora que sai daqui, termina aqui, sai distribuindo essas águas das casas dos outros aí. Ué, tá tudo certinho. A única coisa que está errada é porque que ele não vem à casa espírita e traz a própria água. Que é o que a lição está falando aqui, ó. Por que ele não vem? Porque se você sai daqui e leva uma água fluidificada para ele hoje, quando for no próximo domingo você faz de novo, no terceiro é de common sense. Você tem que parar e pensar, não, pode deixar aqui, hoje eu vou te acompanhar. Ou você vai comprar água e dar, não, hoje eu trouxe a água, você leva para mim que infelizmente eu não posso ir. Mas de uma maneira ou de outra é ele que tem que vir em busca. E a gente tem que aprender isso, principalmente com os nossos filhos. A gente fica guiando os nossos filhos ali o tempo todo. Quando eles estão começando a aprender a andar, essas coisas tudo, tá tudo certo. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que liberá-los. Eu gosto de lembrar do meu filho essa hora. Meu filho, 10 anos de idade. Eu saí para comprar umas roupas para ele. Aí nós fomos, chegou lá na loja. Tava eu, a Rose e ele. E eu tô procurando, peguei uma calça, peguei uns negócios lá para poder experimentar. E tô procurando ele. Falei, cadê o menino? Aí daqui a pouco ele passa por mim com a mão cheia de roupa. Entrou para dentro e falei assim, meu filho pegou umas roupas. Não precisa não, eu já peguei aqui. Ele mesmo já sabia, 10 anos de idade, o menino já sabia o que queria, e chegou lá, daqui a pouco ele sai lá de fora, o pai ficou bom. Aí eu estava sentado, eu tinha sentado, sentei, vou sentar e ficar assistindo, né? Aí fiquei sentado assistindo, falei, não, ficou bom, tal. Aí ele já escolheu lá tudo que ele queria, eu só paguei, mas o tempo todo eu fiquei observando ele. Falei, gente, esse menino tem 10 anos de idade, esse menino já sabe o que quer, as coisas dele, ele já sabe mais ou menos como é que vai se direcionar. Nem sei que idade que ele tinha, saiu de casa. Não apareceu em casa. Não sei se ele tinha 15, 16 anos, nem sei. Não apareceu em casa, não dormiu. Fiquei sabendo que ele não tinha dormido em casa. Aí já fui na casa fui na cola da Rose. Você sabia que o William não dormiu em casa essa noite? Não sabia não. Pois é, ele não dormiu não. Aí foi mais tarde, já tinha saído para trabalhar. Já tinha 17 anos que ele estava trabalhando, exatamente, tinha 17 anos. Saiu para trabalhar, não vi, quando foi mais tarde, chegou lá em casa, já chegou assim naquela de vou tomar um banho, trocar de roupa e já tava partindo, né? Aí eu falei, não, peraí, vamos conversar aqui, ué. Aí fui conversar com ele, ele já tava de namoradinha e já tinha passado a primeira noite, a noite anterior já tinha passado na casa dela. Eu conheço a namorada, já conheci ela tinha falado comigo que gostava dele, aquela coisa toda, eu até brinquei com ela, falei, você tem que falar isso não é comigo não, você tem que falar com ele, ele que é você gosta dele? Então é com ele, você tem que falar, ele é comigo não. Aí, dali não vi mais, daí uns dias ele apareceu em casa só pegar as coisas, mudou pra lá, pra casa da menina e tá com ela até hoje, graças a Deus, pelo menos tá com ela até hoje, né? Tá com ela até hoje. Agora estão armando lá pra se casar e tudo mais. Então assim, é interessante ver a diferença entre os nossos dois filhos, não que o mais velho seja muito agarrado a mim, mas o mais velho mora comigo, não desgruda de mim por nada desse mundo. Tá sempre agarrado comigo. Já o mais novo é solto no mundo, sabe? Então, sabe, eu fico só observando e vendo como é que eles estão indo. Tá indo bem, se precisar de mim, na minha ajuda, eu tô aqui. Se não tá, eu e a Rose, só eu e ela, entendeu? Então a gente tem que aprender isso, porque começa exatamente dentro do nosso lar. Entender a realidade que é ser casado, ter um parceiro. Porque o seu parceiro não é igual a você. O seu parceiro não é você. Ele tem o jeito dele, ele tem as coisas dele, ele tem do jeito que ele gosta das coisas dele, ele tem o jeito que ele gosta disso ou daquilo. E aí a gente tem que se acostumar. Se você deixou de ser você, agora passou a ser você e mais um.
Aí vem os filhos, aí é você mais um e os filhos. Porque o filho também não é igual a você. Sai de dentro da mulher, mas não é como ela. Ele tem uma personalidade bem natural, bem dele. E a gente tem que se acostumar a essa ideia. Porque no início da vida dele, ele precisa realmente de apoio, precisa de ajuda e tudo mais. E provavelmente vai precisar pro resto da vida. Mas, para andar, caminhar, a gente tem que estar sempre ali. Andar de bicicleta, você tá sempre segurando aquela coisa toda. Até o dia que ele solta. Soltou, aí você tem que ficar, sabe, fica ali. A hora que precisar. Se ele precisar. Vai dar um apoio, ajuda, uma informação qualquer. Mas ele tem que caminhar sozinho. Então começa a lição. Essa lição aqui começa dentro do nosso próprio lar. Sabe? Começa dentro do nosso próprio lar. Ajudar é importante, estar pronto sempre. Por isso que é bom a gente estar se educando, aprendendo, se reeducando, aprendendo, reaprendendo, sabe? Crescendo, para estar pronto para aquele que vai chegar e falar, não, estou precisando da sua ajuda. Na hora. Sabe? É na hora. O Carlos chegou com um bocado de água ali agora. Eu sei que ele não tem condições de ficar puxando, carregando muito peso. Aí eu já fui pegar as garrafas ali e tô vendo o Brutamontes, tá lá do lado de lá. O pai dos meninos aí, que eu esqueci o nome dele agora. Anyway. Amigo nosso, petelo de um homem, falou aqui, ó, precisando de ajuda aqui. Pegamos um e outro, cada um ajuda. Então assim que a vida é, um suportando o outro, mas não carregando. A gente não tem que carregar ninguém. A gente tem que carregar nós e prestar atenção em nós. Porque é importante você estar firme, em posição de ajuda todo o tempo. Porque sempre vai ter alguém que está necessitando de você. Dar um help aqui e ali é o importante, mas ele tem que caminhar sozinho. Todos nós temos que caminhar sozinhos, o tempo todo. Porque na hora de acerto de contas lá, nós vamos acertar as nossas contas. Não as contas dos nossos filhos ou da minha esposa, não. Eu vou acertar as minhas contas. É tudo que eu fiz é que vai ser, é que eu sou responsável e vou ter que responder por ele. Tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Concentrar em Jesus, gente. Lembrem de Jesus, o Jesus que cada um de nós guarda no peito e tem no coração e considera um parceiro, um amigo ou alguém que a gente pode confiar. E vamos fazer a nossa prece. Jesus, minha vida é toda em agradecimentos. Eu teria que andar de joelhos no chão, esfolá-los em agradecimento todo o tempo por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim. Muito, 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 muito obrigado, mestre. E mais uma vez nós estamos aqui na casa, quero pedir por todos, encarnados e desencarnados que estão presentes nessa reunião aqui, pedir por mim em primeiro plano, porque eu vou ter que fazer, além de já estar fazendo a abertura, vou fazer o Livro dos Espíritos aqui para que tudo dê certo, te pedir que me guie, me ilumine, se precisar me use, para que todos possam entender claramente as lições que o Livro dos Espíritos e também o Evangelho, que não, agora no momento não sei quem vai fazer, tá bom? No mais, agradeço mais uma vez pelo dia, pela chuva lá fora, pela saúde, pelos amigos, por essa casa espírita que nos abriga e nos recebe com carinho, sem problemas nenhum, graças a Deus, tudo tranquilo. E ser conosco, mestre. Abençoe a nossa reunião de hoje, ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, vou botar um óculos aqui. Vou fazer o Livro dos Espíritos para nós. Nós estamos na pergunta 794. E é muito interessante tudo que o Livro dos Espíritos nos ensina, porque nos ajuda a entender melhor a condição de vida, o que é vida, o que é essa vida. E nós estamos no capítulo 8, que se chama Lei do Progresso. Já começa pela lei. Tudo na vida é regido por leis, tá? Então aqui e a gente às vezes não entende, mas tem que entender, tem que procurar entender isso, porque lembrei agora de uma música do Chico Buarque de Holanda, que fala, a lei te procura, né? A lei tá sempre procurando, entendeu? Se você vacilar, eles vão te pegar, e é a hora que você vai parar, olhar e falar, mas onde foi que eu errei? Aí o cara vai te mostrar lá, artigo tal de não sei o que, você pisou na bola aqui, você vai ter que pagar, vai ter que responder, vai ter que ser preso, whatever que seja. Então, tudo na vida tem leis. E o que a gente faz, o que acontece nas nossas vidas aqui, é fruto dos nossos conhecimentos passados. Porque a gente já viveu e está vivendo novamente e ainda vai viver muitas vezes. Mas eu estou sempre chamando a atenção do pessoal aqui, toda vez que eu venho aqui, para que vocês prestem atenção na evolução sua.
Não na evolução da casa espírita, por exemplo. Que antigamente o cristianismo, para se falar de Cristo, você tinha que se esconder nos cantinhos lá, porque se você falasse qualquer coisa errada ou fizesse qualquer coisa errada, e se os romanos soubessem que você era cristão, eles te consumiam. Você era preso. Depois, talvez, jogado numa jaula de leão lá para poder, sei lá, o que ia acontecer naquela época. Hoje em dia não, hoje em dia a gente pode sair, falar do espiritismo à vontade, pode sair, pode vir à casa espírita sem ninguém dizer que você está fazendo coisa errada. Quer dizer, mudou muita coisa de lá para cá, e isso é bom. Então, em tudo na civilização existem leis. Aqui ele fala da marcha, ele fala do estado natural. O estado natural, na pergunta 776, ele pergunta aqui, o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? E a espiritualidade responde, não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E Kardec deixa uma nota falando assim, o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem progride na medida em que melhor compreende e melhor pratica essa lei. Mas nós também, aí vai falando, né? Aí tem várias coisas, civilização, marcha do progresso, povos degenerados. Gente, se eu posso dar uma dica para vocês, que aliás eu acho que eu devo dar essa dica para vocês, estudem o Livro dos Espíritos, mas estudem, não leiam, tá? Estudem. Para estudar, você pega aqui igual aqui, capítulo 8, item 7, Lei do Progresso, você tem no estado natural, até a marcha do progresso, você tem 1, 2, 3 perguntas. Só essas 3 perguntas. E procura entender. Se você não entendeu, peça ajuda que a gente está sempre aqui para poder ajudar. Aí vem a marcha do progresso, tem quantas perguntas? É da 779 a 785, a 785. Leiam só essa parte. Tentem entender isso aqui. Aqui, inclusive, tem na pergunta 780, ele dá uma resposta e fala aqui, ver itens 192 e 365. Volta lá atrás, dá uma olhada que você vai clarear melhor para você. É assim que se estuda o Livro dos Espíritos. Então, hoje, nós estamos falando começando, inclusive, o item 5, que é o progresso da legislação humana. E a pergunta é a seguinte, a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? E a resposta da espiritualidade é a seguinte, poderia, se os homens a compreendessem bem e quisessem praticá-las, então seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Essas exigências é de cada um de nós. Nenhum de nós aqui é igual. Nenhum de nós. Eu compro pão de queijo aqui por causa dos meninos. Todo domingo eu trago os pão de queijo. Eu assumi trazer isso, porque houve uma época que tinha uma meninada nada aqui, e eles chegavam perto de mim, cadê o pão de queijo, tio? Eu falei, oh meu Deus, tá bom, vou comprar. Aí e os marmanjos chegavam lá e compravam os pão de queijo, tudo, e os meninos ficavam sem. Eu falei, não esquenta a cabeça não que eu vou resolver esse problema. Então todo domingo eu trago pão de queijo. Todo domingo eu trago pão de queijo por causa dos meninos, você tá entendendo? Então, mas tem gente aqui que não gosta de pão de queijo. Tem gente que não gosta. A maioria gosta. Mas tem gente que não gosta. A gente da cantina ali, chegando na cantina, tem um monte de coisa para vender. Pão de queijo é a última coisa que eles preocupam. Quer dizer, bom que tá sobrando para os meninos, né? Os meninos estão tendo pão de queijo. E às vezes eu tenho que levar o pão de queijo de volta. Sabe? Porque ninguém comprou. Sabe? Tem quem não gosta. Tem quem não gosta. A gente tem que ter esse respeito pela pessoa. Aí eu vou deixar de vender o pão de queijo lá na cantina para os meninos, ou trazer para os meninos, simplesmente porque uma pessoa ou duas não gostam de pão de queijo? Então por aqui você vê, o ser humano é diferente, todos são. Aliás, a gente sempre fala disso aqui, a gente nasce 2 gêmeos de uma mesma placenta, um não é igual ao outro. Inclusive eu pessoalmente, acho uma coisa muito estranha. Para mim, eu não gosto muito da ideia, se eu tivesse filhos gêmeos, eu não faria isso nunca, veste os dois igualzinho. Compra para um, compra para o outro. Porque na nossa cabeça eles são iguais. Eles são iguais. Você olha para um e olha para o outro, você às vezes fica até na dúvida quem é quem. De tão parecido que eles são.
Ainda mais mãe, né? Sabendo que nasceu da mesma placenta, aquela coisa toda, ela tem o mesmo carinho pelos dois. Mas os dois são diferentes. Se você for conversar, um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Eles dois não pensam. Às vezes eu tenho até raiva de vestir a mesma roupa. Olha pro irmão, o irmão está vestindo a mesma roupa que ele. Mas os pais não percebem isso. E assim é a nossa vida. Então, por isso é necessário criar-se legislações para que fique bom para todos, na mesma medida, desde que seja justo. Tem que ser justo. Então, é por isso que ele fala, poderia, se os homens a compreendessem bem e quisessem praticá-la. Não é isso que acontece. Além de não entender, não quer praticar. Entendeu? O homem, além de não entender bem a coisa, ele também não quer praticar, porque na cabeça dele ele pensa de uma maneira, não, eu faria de outro jeito, eu não penso dessa maneira, eu não vejo a coisa dessa maneira. Mas qual das duas maneiras é a certa? Qual das duas maneiras é a justa? Então é por isso que tem que existir certas leis. Fala, Carlos. Wallace, Oi. isso leva a entender que nos mundos felizes a única lei que existe são as leis naturais. Porque Mas isso porque o homem já está mais preparado. O espírito já está. na lei, no universo onde existem os estamos espíritos puros, leva a entender que a lei natural é a única que existe, porque ele já não tem mais essas necessidades e ele já compreende bem as leis naturais. Yeah. Então, um dia a gente vai chegar lá. Mesmo sendo diferentes. Mesmo sendo Mesmo sendo diferentes, porque ninguém é igual e nem nunca vai ser igual. Mas a lei natural é única. Então todo mundo, na sua indiferença entre um e outro, entende que é assim que funciona. O caminho é esse aqui. E todo mundo trabalha por igual. Aí é onde temos, cada um de nós gera uma energia, coisas que a gente estuda aqui nos nossos estudos da segunda-feira, mas que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Todos nós aqui geramos energia, uma energia positiva, uma energia negativa, uma energia, todo tipo de energia. Todo mundo emite essa energia de uma cor diferente. Ninguém emite na mesma cor. Mas está todo mundo emitindo energia, todo mundo vibrando energia, porque a gente, às vezes quando você sente carinho, ou sente empatia por alguma coisa, ou tristeza por uma situação como um terremoto, esse tanto de gente morreu aí na Bolívia, na Colômbia, não sei, entende? E você, na hora que você vê assim, dá aquele choque, fala, nossa mãe, né? Uma pancada assim de uma hora para outra, a terra começa a tremer, e quando você assustar, você está descendo para um buraco, ou está caindo troço em cima de você, morreu 1, 2, 3, 50, 500 pessoas morrem. Aí, ou Gaza, por exemplo, situação que estava em Gaza agora há pouco tempo atrás, e você fica daqui e às vezes você não quer nem ver, para você não ficar triste. Todos nós temos esse tipo de sentimento. Mas tem aquele que fala, nossa, se der uma chance eu vou lá e solto uma bomba naquele lugar. Explode todo mundo logo uma vez, acaba com essa situação. Entendeu? Tem o outro que fala, não, vou me encostar no canto e vou, né, fazer uma prece para esse pessoal, porque situação triste, situação chata, e senta e faz uma prece legal. E entre esses dois tem os bituins ali, né, os que ficam no meio ali. Sabe? Mas aqui a gente vai aprendendo, igual aqui nós estamos estudando sobre leis e os processos que a vida nos ensina, para que a gente possa, exatamente como Miramês falou aqui, né? Daqui a pouco eu vou dar uma lida aqui. E eu li aqui agora ontem, no livro, no Caminho, Verdade e Vida, que Jesus é tão bom comigo que até a lição já sai falando sobre isso. Sabe? A gente precisa se entender com relação ao que é justo, e tem que ser justo para todos. Mesmo que você não goste ou que outros gostem muito. Isso não faz diferença, tem que ser justo para todos. E é por isso que existem leis. E o progresso, e faz parte do progresso da legislação humana, porque a gente evolui todo dia, igual eu comentei aqui agora mesmo. Houve uma época em que para você ir ouvir falar as palavras de Jesus ou qualquer coisa que falasse sobre o cristianismo, você tinha que se esconder e passar só no escurinho. Você não podia ser visto. E se reunia nos lugares mais estranhos do mundo. Sabe? Eu li num livro eles falando que atrás do cemitério tinha uma grutazinha de pedra, era ali que eles se reuniam. Então todo mundo passava nos escuros assim para poder ir lá para aquela reunião, porque se você fosse pego, era problema. Agora, hoje em dia não, hoje em dia você pode ter a sua própria religião e professá-la do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Aqui na Casa Espírita, em qualquer outro lugar que você for, qualquer outro tipo de religião, você só tem que saber e entender que você tem que respeitar o direito do outro de escolher a outra religião, ou não escolher a sua religião. E isso é importante, todos nós temos que aprender isso, porque nós já estamos nesse mundo. E eu vou sempre lembrar isso aqui, parem e olhem o universo à sua volta.
Nós não estamos no mundo primitivo, mas nós estamos no mundo evoluindo, já evoluído e evoluindo a cada dia que passa mais e mais. E a gente tem que estar pronto para essa evolução e pronto para poder trabalhar. Fala, Salomão. Essa semana eu fiz uma palestra de doação de filho. Uhum. Então eu acho que está faltando a gente. Nós sabemos que é característica. Benefício, não. Então está precisando para nós todos, independente da idade, jardim de infância, ou não, traduzir melhor os benefícios disso tudo. Foi falado de lei natural. O que é lei natural? A lei divina. É. Entendeu? Então nós esquecemos tudo. Ele usa e ele fala, a pessoa está com ansiedade, com depressão, vira a chave. Aqui nós usamos vibração, muita vibração para melhorar. Então acho que está faltando isso aí, esse beabá, esse feijão com arroz misturadinho para a gente, e se alertar. Cada um procurar depois descobrir, isso é problema, é individual. E abrange mil e uma coisas, mil e uma situações, mas é disso que nós estamos falando aqui, sabe? A gente tem que acordar para a realidade de que nós somos o primeiro lugar que Deus criou um mundo maravilhoso para nós. Para nós. Tudo que a gente precisa está ao alcance das mãos, do que a gente precisa. Tudo que é preciso para que a gente seja melhor a cada dia que passa, porque a gente também nasceu na infância como espírito. E hoje nós já temos essa evolução que nos traz a uma casa espírita para poder estudar esse tipo de assunto e poder se adequar a ele. Olha onde nós já estamos. E de acordo com a espiritualidade, a gente está começando a firmar-se nas pernas. A gente ainda está engatinhando ainda. Essa é a vez que a gente levanta e segura nas pernas para poder ficar em pé. Agora a gente vai começar a dar uns passos. Quer dizer, tem muito que aprender, mas muita coisa que aprender. O que não pode é deixar de estudar. Em primeiro lugar, dá graças a Deus, porque você está aqui hoje. Vocês vêm por livre e espontânea vontade procurar uma casa espírita. Por quê? Por que você, de repente, procura uma casa espírita? Você podia estar em uma igreja católica, uma igreja protestante, qualquer outro lugar. Um centro de umbanda. Não, você vem numa casa espírita. Por quê? É você que tem que parar e pensar sobre isso. Eu conheço a minha história, sabe? Aqui com essa casa espírita. Eu conheço a minha história. Eu aqui na América não pensava em ser espírita. Nem nunca passou isso pela minha cabeça. E foi a Rose que trouxe isso do Brasil. Aí é uma história muito bonita da minha vida, mas eu não vou contar isso aqui para vocês agora. Outra hora a gente conversa sobre isso. Sabe? E que trouxe isso. E depois que eu abracei, eu não saí mais. Entendeu? Então é a hora que você tem... Para mim tá bom, eu não saio daqui mais. Eu inclusive, me considero agarrado às mãos de Jesus. Não largo dessa mão para nada mais na minha vida. Sabe? Porque se algum dia você me ver fazendo qualquer outra coisa errada, que não condiz com isso, pode mandar internar que eu devo estar ficando doido. Deve ter acontecido alguma coisa errada com a minha cabeça. Porque é bom demais andar com Jesus. Sabe? Porque você sabe... Você consegue parar e ter essa mentalidade, parar e olhar, falar, não, peraí, o que está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo? Sabe? Eu não estou preocupado com a vida de ninguém mais, eu estou preocupado com a minha. E eu tenho muita gente com quem me preocupar, Rose, os filhos e etc e tal. Então é muito importante a gente saber dessas coisas, dar valor ao lugar onde você está e aprender sobre essas coisas que a doutrina dos Espíritos vem nos ensinando aqui, para que a gente pudesse, para que a gente possa andar melhor, caminhar melhor. A pergunta 795, ele pergunta assim: qual a causa da instabilidade das leis humanas? Aí a resposta: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão, melhor, compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Aí tem uma nota de Kardec que diz o seguinte: a civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada um. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através de leis humanas. Mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar na infância da humanidade o direito do mais forte. Houve uma época que era assim, sabe?
Aliás, até hoje ainda existe isso, tá? Mudou muita coisa, mas tem muitos lugares no mundo onde quem manda é o mais forte. E é ele que digita as leis, é ele que faz as coisas do jeito que ele tem que ser, do jeito que ele quer. Entendeu? Agora, nós temos... Eu estava lendo aqui, lembrando de carro. Todos nós precisamos de carro. Aqui na América a gente precisa de carro, cara. Sabe, para sair daqui para ir na CVS da esquina ali, você entra no carro e vai lá na CVS, você não vai a pé. Porque é um negócio muito interessante, é a posição que as coisas são aqui. Às vezes você entra no carro, às vezes você sai a pé para ir na padaria que é logo ali, você sabe que é logo ali. Quando você vê, tem 1 hora que você gasta 1 hora para ir lá e voltar. Tudo é longe. Então você precisa de carro. Mas não é porque você precisa de carro e você tem que se locomover que você pode sair feito um doido por aí, não, né? Você, para dirigir, você tem que saber que existem normas, existem regras, existe o respeito, esperar o outro lá. Agora mesmo fui lá entrar no lugar lá para pegar o pão de queijo, o cara... Uma coisa que todos nós temos que entender aqui na América, conserve a sua direita. Aí tá lá a saída é uma saída e uma entrada. O cara vai parar no meio da saída e tá lá, olhando, esperando o carro passar e eu querendo entrar. Por que ele não parou do lado direito? Se ele tivesse parado do lado direito, eu tinha entrado pela esquerda numa boa, sem problema nenhum. Entende? Então é isso que a gente, aqui na Casa Espírita, eles vêm nos chamarem a atenção para esse tipo de coisa que a gente precisa aprender, para poder colocar em prática todos os dias, sendo um bom exemplo para toda a humanidade, porque nós estamos vendo, estudando e vamos parar um pouco para pensar sobre isso. Mas e aqueles que não vêm aqui, estão por aí pela rua andando feito doido e não estão nem aí para isso, nem liga para o que estão aprendendo. Então é onde eu falo, você tem que parar e dar valor àquilo que você está aprendendo. Porque você, além de estar aprendendo e ter que colocar em prática, vai ser um bom exemplo para os outros. Fala. Você vê, Wallace, a gente presta atenção de como essas leis humanas são variáveis, e ele fala, né, que ela vai se aproximando mais, vai sendo mais estável à medida que ela está mais próxima da lei. Da lei, é. Mas você vê, por exemplo, hoje pena de morte é lei Em alguns estados. Então você vê que em outros estados não, ou seja, já começou a ter essa conscientização de que não é certo matar alguém, independente do que aquela pessoa fez. Exato. Então alguns estados já têm essa consciência e já não matam, a pessoa vai morrer na prisão, mas não vamos matar a pessoa. Uhum. Em outros estados ainda tem. Então você vê essa diferença e esse progresso acontecendo aos nossos olhos. Há poucos anos atrás... É só parar e observar. Escravidão era lei, era algo... Ou seja, a gente tem que seguir a lei quando ela é lei, mas isso não quer dizer que ela é certa e que ela é justa aos olhos de Deus, né? Então a gente tem que... De acordo só complementando o que você falou aí, que é o que nós estamos estudando aqui, anyway, vai chegar uma hora que o que hoje parece justo já não vai ser justo mais. O que já acontece, se você parar, eu não vou procurar isso, o tempo é muito pouco, muito curto para poder ir procurar alguma coisa para poder falar sobre isso. Mas pode procurar que você vai descobrir. Houve tempos, eu estava falando de escravidão e lembrei, gente, quantos amigos eu tive que eram negros e eu chamava eles de negão, qualquer coisa parecida. Hoje em dia você fala um negócio desse, nossa mãe do céu, sabe? É confusão que se arruma para sua cabeça, porque é considerado discriminação. Há muito tempo, na minha época, ninguém estava nem para isso não, o pessoal achava mal barato, se divertir com isso e tudo mais, você entendeu? Hoje não, hoje é lei, você é discriminativo, você vai ter que responder por isso. Então, hoje é o justo, mas amanhã pode não ser mais isso, e vai só, a grande vantagem disso é que vai só melhorando, né, o entendimento e vai só facilitando para o futuro. Isso por quê? Por causa da gente. Por causa de muitos de nós que vê, ouve, concorda e coloca em prática aquilo ali, e outros também vão seguir aquela linha e tudo vai se ajustando à medida que a gente vai se aproximando dessa lei divina, porque é importante a gente entender, o universo é para todos, o universo é para todos, tudo que cada um de nós precisa está logo ali, é só você procurar, não tem que entrar em desespero. Então eu sempre falo com o pessoal, que uso falar isso com o pessoal, nas minhas classes também eu falo, Jesus é um cara que você tem que estar com ele o tempo todo com você. O tempo todo, você tem que estar agarrado a ele, sabe? Sabendo que ele está ali, a hora que você precisar ele está ali. Aí sempre que, às vezes, brigas, discussões, confusões, e você na hora, às vezes até com você mesmo, e você na hora se perde, você vê que você perde o tino e vai explodir, pede para ir no banheiro. Pede para ir no banheiro, dá um tempinho, eu preciso fazer um xixi. E vai no banheiro. Mesmo que você não esteja querendo fazer xixi, mas você fechou a porta, é Jesus. Jesus, pelo amor de Deus. Me acorde porque eu estou na situação aqui que eu não sei o que eu faço. E faça uma prece para você ver. Na hora que você sair do banheiro para poder voltar na situação, você vai ver que na hora que você chegar lá, ela já mudou. Já não é a mesma coisa que você deixou lá. Pode acreditar no que eu estou te falando.
E pode fazer que eu faço. Gente, vocês não sabem o tanto que eu já tenho. Acho que um dos maiores pecados que eu vou ter que passar é ser chato demais e perturbar Jesus o dia inteiro, todo dia. Porque eu perturbo. Perturbo mesmo. Eu nem preciso. Não preciso não. Não preciso não. Só se a situação for muito ruim, eu dou um jeito de sair daquele ali para não entrar naquele clima, senão você entra, não adianta. Aquele velho ditado brasileiro, 2 bicudos não se beijam. Porque eu quero saber mais do que você. Eu não concordo com o que você está falando. Eu também não concordo com o que você está falando. Vai virar cá confusão. Se você entrar no clima. Alguém tem que sair do clima. Para poder falar, não, calma, gente. Mas calma lá, ué. Qual que é o seu problema? É tal. E qual que é o seu problema? Mas não dá para ser desse jeito aqui, não? É onde está exatamente a lei natural. Não pode ser desse jeito, não. Vai ficar bom para você, vai ficar bom para você. Apesar de que de repente você vai falar, não, eu não concordo. Vai ser sempre assim. Por quê? Isso é humano, isso é nosso. Isso é do ser humano. O que é também natural, porque nós estamos em processo de evolução. Houve uma época em que a gente mataria, simplesmente por discordâncias. Tá? A gente mataria. Hoje a gente ainda discute. Amanhã ou depois a gente vai parar e pensar, não, vamos sentar. Isso daí não deu certo para você, não deu certo para mim, vamos sentar aqui. E vamos conversar a respeito. Isso é para o futuro, e assim vai. E nós vamos só evoluindo todo o tempo. E é importante trabalhar essa evolução. Porque é dessa maneira que nós vamos nos iluminar. Isso, mesmo sem sermos iluminados hoje, a gente pode trazer luz para um assunto, para uma confusão, para um assunto qualquer, seja ele qual for. Simplesmente olhando com razão, lembrando, eu estou com Deus, eu estou sempre com a divindade do meu lado, eu estou com Jesus do meu lado o tempo todo. Gente, eu falo isso errado, mas eu não estou com Jesus do meu lado, não, é eu que estou do lado de Jesus o tempo todo. Porque Jesus criou o mundo e está esperando a gente chegar lá, a gente evoluir e chegar lá, porque isso aqui é apenas processo, é uma parte do processo evolutivo para nós, vivendo aí 80, 90, 100 anos, isso não importa. Porque a espiritualidade já deixou isso bem claro pra gente. Essa vida nossa aqui, de acordo com a vida espiritual, é 1 minuto. 1 minuto de vida. E a gente vive aí 90, 100 anos. Corre daqui, corre dali, desespera dali, com uma coisinha ou outra, sem entender. Ouvindo uma lição como essa aqui e saindo daqui, continuar desesperado ali do lado de fora. Vai acontecer. É natural do ser humano. Mas uma coisa eu tenho certeza, a partir de agora vocês não vão esquecer do que nós conversamos aqui. Sempre vocês vão estar parados e falando, não, mas peraí. Porque é uma coisa que todo ser humano precisa acordar para essa realidade. Quando a coisa, sabe, perde o tino, assim, o rumo, a primeira pessoa que tem que entrar no eixo é você. Porque senão você não vai entender o que aconteceu ali, onde é que foi parar o que eu estava fazendo, por que eu estava pensando de um jeito e aconteceu de outro. Então você tem que ter muita calma, muita paciência para trazer de volta equilíbrio para a situação, para você poder tomar uma decisão qualquer. Isso é só as coisas simples da nossa vida, das nossas vidas. Mas lembre-se, nós fazemos parte de um universo onde, como a Pale Blue Dot, que se você procurar no YouTube e ver aí, você vai ver o nosso planetão azul, bonitão, onde nós estamos andando aqui na crosta dele para tudo quanto é lado, desaparece no universo. Na hora que, dependendo do lugar onde você vê, por onde você está olhando o planeta, você não vai achar ele. Se não tiver um cientista para marcar para você que esse aqui é a Terra, você não vai saber. Nós estamos no meio disso aí. Nós estamos crescendo com isso aí. Alguém tem alguma coisa para falar? Deixa eu ver se eu pego mais uma pergunta aqui para nós. Tem tempo? Tem. Ué, o que aconteceu aqui? Passei uma página aqui. Aqui. Não, tô certo, aqui mesmo. Isso, pergunta 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? E a espiritualidade responde: uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidades de leis tão rigorosas. Nós falamos aqui agora mesmo a respeito, me lembrou uma coisa que essa resposta me lembrou claramente a respeito. Cadeia. Você pega um sujeito aí e prende o cara por causa de sabe lá, o crime que ele cometeu. Lá na cadeia ele se mistura com outros criminosos que também não estão aprendendo nada ali, só estão ali penando, pagando a pena, entendeu? E fica aquele movimento ali. Eu acho isso errado demais.
Na minha maneira de pensar, eu acho que a cadeia tem que ser associada a estudos evangélicos, estudos sociais, onde todo preso tinha que ter aquele momento de aula. Ele vai ter que ir para aula. Todo mundo lá na sala de aula. Ele vai ouvir, igual nós estamos ouvindo aqui agora, sobre as leis naturais. Ele vai ouvir 1001 outras coisas para que ele possa se sair daquele ponto onde ele se desequilibrou e voltar para o equilíbrio novamente, voltar a ser uma pessoa normal. Porque amanhã ou depois ele vai ser solto. É igual você falou, né? Pena de morte. Também concordo plenamente com o que você falou, porque está acontecendo. Aqui está uma certa revolta aqui nos Estados Unidos com relação a isso. Tem muita gente sendo completamente contra a pena de morte. Inclusive, acho que já tem alguns estados que já não tem mais pena de morte. Sabe? Então, quer dizer, você pega um sujeito, condena um camarada por um crime, que à medida que ele vai chegando àquela hora da morte, ele vai caindo numa realidade. São muito poucos os que não caem nessa realidade. Porque a mente já está deturpada e ele já não consegue mais voltar a um ponto onde ele, sabe, pudesse se basear e estar firme nele. É aí que é um padre para fazer uma oração, um pastor com quem ele possa, né, pedir perdão pelos crimes cometidos e tal. Por que não foi feito isso no princípio do trabalho, ao invés de determinar que ele fosse morrer? Dar logo uma pena de morte para ele. Não, esse cara está completamente estramelhado, todo perdido. Esse cara precisa ser reeducado. Então eu acho que a educação deve ser ser mais acoplada às penitenciárias do mundo. Porque eu tenho certeza que muitos desses presos que a gente tem hoje, pagando uma pena enorme aí, vão ter condições de ser devolvidos à sociedade em pleno, como é que fala? Estáveis. Com a mente mais sadia, mais entendendo melhor e respeitando melhor os direitos de cada um. Porque a gente comete crimes e comete erros exatamente por achar que é o egoísmo e orgulho, achar que você é para você, tem que ser para você, tem que ser do seu jeito, e aí a gente acaba se perdendo. Entende? Gente, meu tempo acabou. E nós vamos passar para o Evangelho agora. Você que está com o Evangelho, Lu? E está com a Lu. E como eu vou estar sempre exaltando o nome de Jesus aqui, sou capaz de apostar com vocês que a Lu vai falar mais sobre isso. O Evangelho vai falar mais sobre isso para nós. Aproveitem bem, não esqueçam de colocar em prática na vida, todos os dias da vida, porque nós já melhoramos, viu, gente? Nós já melhoramos muito para chegar onde nós estamos aqui. Mas a gente ainda está muito lá embaixo na escala, tem muita coisa para melhorar. O universo divino é um troço tão gigantesco que você fica até assustado quando você fica olhando. E nós somos parte dele, tá bom? Bom domingo para todo mundo. Obrigado, viu? Bom dia. Meu nome é Luciana. Então vamos fazer aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que realmente está sendo falado sobre isso desde a lição de abertura, Livro dos Espíritos, e agora no Evangelho, complementando ainda nesse assunto dessas desigualdades, dessas diferenças que nós temos no mundo. O capítulo que saiu para a gente foi o capítulo 16, que é Não Podemos Servir a Deus e a Mamon, né, ao mesmo tempo. O item 8, Desigualdades das Riquezas. E é interessante a gente pensar no que o Wallace falou no início. A lição de abertura dele termina falando justamente que nós somos alunos aqui no planeta Terra. A gente é aluno, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui passando por um processo de aprendizado para o nosso crescimento. Igual numa escola, você está lá para aprender, para que você possa crescer intelectualmente e que você vá cada vez mais aumentando, adicionando aquele conhecimento, até um dia, se você quiser, né, ter uma carreira ou qualquer coisa desse tipo, você vai só acrescentando, você é um aluno na escola. No planeta Terra, a gente também é aluno. Só que a gente é aluno de cunho espiritual. A gente não está aqui para aprender, apesar de que muitas vezes a gente aprende, a como fazer mais dinheiro, a como ter mais que o outro, a como ser mais bem-sucedido. De novo, a gente pode sim fazer isso, né? Deus quer que nós façamos isso e tem muito a ver com a lição. Mas o nosso intuito maior, o nosso objetivo maior
na nossa reencarnação não é crescer materialmente, é crescer espiritualmente. Então, nós somos alunos espirituais aqui na Terra. Então, o que essa lição vem trazer para a gente? É um texto bem facinho e é um texto, bom, fácil de ler, né? Apesar do conteúdo ser profundo. Eu vou ler aos pouquinhos e a gente vai comentando, eu vou comentando e a gente vai pensando junto. Então, os Espíritos vêm nos trazer o seguinte. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que, em vão, procura resolver, quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Né? Então ele está falando que a gente fica em vão tentando fazer uma igualdade social. Por que não é todo mundo... Por que não é possível que todo mundo tenha o mesmo, a mesma riqueza, a mesma condição financeira? Desculpa. E aí ele fala, por uma razão muito simples. É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, mesmo que eu não tenha a inteligência para fazer, né, os meios necessários, uma inteligência, tudo que eu preciso para fazer uma riqueza, pode ser que eu não tenha os meios de conservá-la, que eu não tenha aquela inteligência para manter aquela riqueza comigo, com a minha família. Então ele fala, para adquirir, tá. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, vamos supor então que lá Elon Musk e Jeff Bezos resolveram compartilhar a fortuna deles igualmente para todos os seres da Terra. E todo mundo agora tem uma quantidade X igual no banco. Ele fala aqui, é uma questão materialmente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo. Pouco tempo, você já teria muito mais no banco do que eu. Em pouco tempo, essa desigualdade voltaria. Em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. O que isso quer dizer? Com pouco tempo, a desigualdade voltaria. E não só isso. Se todo mundo tivesse só o necessário para sobreviver, se essa repartição fosse feita dessa forma e que não tivesse ninguém com mais dinheiro do que o outro, com grandes fortunas para investir em pesquisas, em ciência, em tecnologia, como a gente sabe que tem. A gente vê essas pessoas extremamente ricas que investem muito dinheiro e aí a pessoa fala, mas é tax deductible, mas você está ganhando de volta. Não interessa. Aquela pessoa tem a condição de depositar lá milhões de dólares na pesquisa contra câncer de mama, na pesquisa contra Parkinson, cura de mal de Parkinson, etc. São esses grandes bolsos, ou essas grandes fortunas, que permitem isso, que permite que isso aconteça. E se todo mundo tivesse a mesma quantidade e ninguém tivesse muito mais do que o outro, isso não seria possível. E tem a ver com isso que o Wallace estava falando aqui durante esse tempo até agora. É um mundo que ainda não é um mundo perfeito. Nós ainda não somos nem um mundo de regeneração. A gente começou esse processo de transição. A Terra está em processo de transição para mundo de regeneração. É um processo longo. Mas ainda não somos um mundo de regeneração. E nem o mundo de regeneração, essa divisão funciona dessa forma. Mas quando a gente está no mundo, igual Wallace falou, no mundo perfeito, no mundo ditoso, no mundo feliz, a gente já não precisa mais dessas desigualdades, porque todo mundo já começa a pensar mais, não só em si. Apesar de que é importante, como o Wallace falou, a gente tem que pensar em si para muitas coisas. Mas a gente, progredindo espiritualmente, moralmente, a gente começa a pensar muito mais no coletivo. A gente começa a pensar muito mais no outro.
Então, no mundo feliz, no mundo ditoso, as pessoas não estão pensando só em si. Os espíritos estão ali pensando no bem coletivo. Como que eu posso ajudar aqueles que ainda não têm? Então, a gente não vai estar fazendo nada para passar a perna no outro, como aqui na Terra existe, né? E é por isso que essas desigualdades existem, mas são permitidas por Deus. Porque o nosso planeta ainda não tem condição dessa igualdade, de todo mundo ter a mesma quantidade de dinheiro. A gente vê em países que tem comunismo, por exemplo, né, que tudo é dividido. O governo ainda tem essa corrupção de que, tá, todo mundo ali, né, mas os que estão lá em cima, governando, não, eles têm toda a riqueza, eles têm tudo de bom do melhor. Ali, quem está na classe de baixo, aí é todo mundo dividido, todo mundo igual, todo mundo tem o que precisa, nada mais. Mas por que os que estão, então, governando essas pessoas têm direito a luxo? E as pessoas que estão... Ou seja, não faz sentido ainda. No nosso planeta, a gente ainda não consegue ter esse tipo de igualdade. Porque somos espíritos imperfeitos. A gente estava ontem conversando com um amigo sobre isso, ele falando justamente isso que o Wallace falou, das prisões, como que a gente deveria ter as pessoas presas, deveriam estar não só aprendendo, mas também trabalhando, e o dinheiro que elas fizessem enquanto elas estiverem trabalhando ali na cadeia, fosse aplicado para ajudar aquelas pessoas que foram prejudicadas com o ato que a colocaram na prisão. Então, vamos supor, se eu matei e estou preso, e eu estou trabalhando na prisão, o dinheiro que eu ganho vai para a família daquela pessoa que eu matei. De alguma forma, eu estou contribuindo. E eu pensei, em alguns países escandinavos, não sei, da Europa, já é mais ou menos assim. A pessoa está ali trabalhando, a pessoa está ali se preparando para ser um ser humano melhor quando ela saia da prisão. A gente já começa a ver essas coisas no nosso planeta hoje em dia, apesar das diferenças. Por quê? Por causa disso, né? A gente estava falando, as leis vão mudando de acordo com o nosso progresso. Se hoje uma lei tal é necessária, é porque eu ainda preciso, tem gente que ainda está descumprindo essa lei. Uma vez que ninguém mais vai descumprir essa lei, ou vai demorar, né, para que ninguém descumpra lei nenhuma. Mas à medida que as leis não são mais necessárias, porque ninguém está descumprindo, as leis vão ficando obsoletas e já não precisa mais existir. Mas existe também essa necessidade de reforma, essa necessidade de melhoramento, e é por isso que a gente vê as pessoas se revoltando, como elas falou. Elas vão se revoltando contra a pena de morte, por exemplo. E aí as pessoas vão brigar por, não precisa matar o cara. Você não precisa matar a pessoa porque ela matou a outra. A gente que tem a visão espiritual, a gente sabe que não vai melhorar em nada. Muito pelo contrário. Se eu estou agredindo você da mesma forma que você me agrediu, isso está me fazendo uma pessoa melhor? Então, é muito interessante a gente ver que essas diferenças, e o texto vem nos falar, que essas diferenças financeiras no nosso mundo de hoje são necessárias. E a gente não vê isso muitas vezes, a gente vê como injustiça. Então, ele continua. Né, se a gente fizesse isso, seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o bem-estar da humanidade. Que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e empreendimentos úteis. Então, foi isso que eu falei. Se Deus a concentra em alguns lugares, a riqueza, né? É para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Então, se Deus acumula certa riqueza ali, ele tem um objetivo para aquilo. Vou dar essa pessoa, essa família aqui, grandes riquezas. Essa família vai
investir em, sei lá, ciência, cura de doença, desenvolvimento tecnológico que vai ajudar a humanidade no todo. Mas isso é o que é o plano. Muitas vezes, como nós temos o livre-arbítrio, e a lição vai falar mais sobre isso, pode ser que eu não consiga seguir o plano. Por quê? Porque a prova de ser uma pessoa rica é muito difícil. Que você não se perca no materialismo. É muito difícil você ser uma pessoa rica e estar realmente focado no bem geral da humanidade. E não se perder no egoísmo e no orgulho, que acontece muito com muitas pessoas que passam por essa prova, elas se perdem. Então, a gente tem o livre-arbítrio. Então, pode ser que... Aí, o que acontece? A gente vê muitas vezes. Acontece da família perder tudo. E que era antes bilionária e perdeu todas as fortunas e não sei o quê. E tem pessoas que ficam aí pobres, morre pobre e era riquíssimo. Usou mal. Não, provavelmente tinha um plano reencarnatório que não seguiu. E aí, a riqueza, gente, pertence a Deus. Pertence a gente. E é por isso que a gente tem que parar de ver a riqueza como um mal. Porque não é. É uma ferramenta. Como há pouco tempo aqui atrás eu falei, por exemplo, da social media. Social media não é um mal. É uma ferramenta que a gente usa mal. E que gera mal quando, né, crianças ou pessoas que às vezes não têm tanto discernimento usam de maneira errada. O dinheiro, a fortuna é a mesma coisa. A fortuna não é o mal. É uma ferramenta que muitas vezes a pessoa que está incumbida dela usou mal. E aí dá errado. Aí é ruim. E aí a gente culpa o quê? O dinheiro. Né? Então a gente vê assim, tá vendo? Não pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, eu não posso pensar em riquezas enquanto eu estiver vivo. Não é isso. Eu posso. Mas tem que ter cuidado. Porque como espírito imperfeito, a gente pode se perder. A gente pode perder o foco do que realmente a gente está correndo atrás. A gente pode perder o foco de que o meu objetivo principal é o crescimento espiritual. Não é um 0 a mais na minha conta. Não é quanto que eu estou, né, criando de patrimônio. De novo, hoje, isso ainda é necessário para a gente. Nosso planeta ainda requer que a gente tenha bens. Mas todos nós temos aquilo que a gente precisa para o nosso próprio crescimento. Ele continua. Admitindo-se isso, pergunta-se: por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Então, por que Deus permite que pessoas que não sabem usar a sua fortuna para o bem de todos sejam ricas? Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, porque Ele é bom. Mas como assim? Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse, pela sua própria experiência, a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Então, se eu tenho uma riqueza muito grande e eu não sei ainda usá-la para o bem geral, eu só sei pensar em onde mais que eu posso comprar um apartamento, quantos mais carros novos eu posso ter, e fico só pensando naquilo, Deus me permite ter. Mas o meu livre-arbítrio existe. E eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher. Eu posso usar isso para um bem maior? Eu posso usar esse privilégio que Deus me trouxe para um bem maior? Eu deveria. E é isso que ele fala. Se Deus escolhesse por nós, a gente não teria mérito nenhum. E ele fala, o livre-arbítrio, tarará. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem ao outro,
pois então seria um instrumento passivo e irresponsável como os animais. Então, se Deus estivesse ali e ficasse escolhendo por mim, não, você vai, você... A gente não teria livre-arbítrio. Deus estaria nos... Né, igual o bonequinho ali, de quando você está jogando, sei lá, xadrez ou dama. E a gente não teria nenhum privilégio. Como que a gente vai crescer se tem alguém fazendo isso por nós o tempo inteiro? Você vê isso com adultos que os pais nunca deixaram ir, que tem que ficar até a pessoa velha, sem o pai e a mãe, eles não conseguem fazer nada. A minha filha está indo para a faculdade, esse sábado que vem, ela muda para a faculdade. E é aqui em Boston mesmo. Mas é diferente, né? Você começa a sentir a nossa primeira filha que está saindo de casa com esse, então você já sente assim, nossa, difícil, não vai estar mais em casa. E aí a gente foi para a orientação dos pais. E eles falam, a reitora da faculdade fala, pelas primeiras 6 semanas que ela estiver na faculdade, aquelas primeiras 6 semanas são cruciais para o desenvolvimento dela como adulto. Não deixa ela ir para casa nessas 6 semanas. Isso é principalmente porque tem muitas pessoas que são de estados diferentes. Ela não vai para casa. Se a família é da Califórnia, a menina não vai para casa, né, todo final de semana. Mas se a gente está aqui de Boston, 35 minutos, a reitora falou, não deixem eles irem para casa nas 6 primeiras semanas. Se você estiver morrendo, pode vir aqui almoçar, trazer ela para almoçar no final de semana, almoça com ela aqui em Boston, para, né, ver 1 ou 2 vezes no máximo, não vem também todo final de semana. Por quê? Porque essas 6 primeiras semanas são onde ela vai se sentir mais desconfortável quando ela estiver à toa, por exemplo, no dorm. Vamos supor que ela não tenha ficado melhor amiga com a pessoa que está dividindo o quarto lá com ela, ou ainda não teve esse tempo para criar essa afinidade. Ela vai fazer o que é mais confortável para ela, ela vai querer ir para casa. E aí, isso tira a oportunidade dela crescer da seguinte forma. Tá, eu não posso ir para casa, então o que eu vou fazer? Para onde que eu posso ir? Com quem que eu posso aqui me relacionar para que eu tenha uma experiência agradável esse final de semana? E ela fala, se você ficar fazendo... E depois das 6 primeiras semanas, ela já consegue, ela já saiu daquela... Já criou novos caminhos no cérebro e também na vida para que ela consiga ver que tem mais ali na frente. Não é tipo assim, qualquer apertinho, deixa eu ir para casa. Lá eu estou mais confortável, vem para casa e fica no telefone quase o dia inteiro, mas pelo menos foi para casa. Não. Deixa ela criar esses novos caminhos. E isso é crucial. E ela falou, se você não fizer isso, a gente vê alunos que não fazem, que vão para casa 6 primeiras semanas e aí vão todos os finais de semana até o final da faculdade. Até o final da faculdade que ela faz, final de semana, eu vou para casa. Porque nessa fase crucial, a gente não permitiu que eles criassem essas... Né? E aí fica um adulto, muitas vezes, dependente demais dos pais. E eu achei isso muito interessante. Na hora que ela falou isso e não explicou antes, a reitora falou, né, assim, não deixem eles irem para casa nas 6 primeiras semanas. Meu marido quase morreu do meu lado ali, ele já quase começou, o olho encheu d'água, como assim? Aí ela foi explicando e faz sentido. A gente não quer que eles sejam adultos independentes? É claro que eu quero que eles estejam sempre aqui, presentes. Né? Aqui nos Estados Unidos a gente sabe que tem pessoas que estão nessas nursing homes que os filhos vão ver só em aniversário, Natal, Thanksgiving, uma tristeza. Não quero isso, mas eu quero que ela seja uma pessoa independente. Então, se eu preciso me sacrificar um pouco para isso acontecer, tudo bem. Então, tá, essa lição, por que eu dei esse exemplo? Porque essa lição está justamente falando isso. Deus dá para a gente essa liberdade. Vai e construa os seus caminhos. Você tem essa riqueza e você precisa empregá-la bem. O que você está fazendo? Eu estou indo para o shopping todo final de semana e comprando lá essas bolsas de $5.000. Tudo bem. Deus deixa. Mas o que eu preciso fazer para que eu não desperdice essa oportunidade? Para que eu use melhor essa oportunidade? Se eu tenho esse privilégio de ter a riqueza material de Deus em minha posse nesse momento, eu estou usando ela para o meu crescimento espiritual, moral
e para o benefício de outras pessoas, que não seja só eu? Então, essas famílias, essas pessoas que... E todos nós, né, eu não sei se tem alguém aqui que é rico igual o Jeff Bezos, mas a maioria de nós que vem para os Estados Unidos não tem assim fortunas que você não precisa nem pensar em dinheiro. Não, a gente tem que controlar, a gente tem que administrar, a gente tem que pensar, posso ir, posso não ir. A gente vive bem, muito bem comparado com pessoas do Brasil que muitas vezes vivem na miséria, da África. A gente vive numa riqueza incomparável. Mas, né, como a gente ouve a comparação é o ladrão da felicidade, né, a gente também se compara àqueles que têm muito mais do que a gente. A gente se sente infeliz, a gente se sente menor, a gente se sente inferior, porque a comparação é o ladrão da felicidade. Mas se eu estou me comparando com alguém que está numa situação pior que eu, isso pode me ajudar a querer ser melhor. Falar, nossa, olha que privilégio, eu estou aqui hoje privilegiada. O Wallace falou que hoje eu posso vir aqui falar do cristianismo, eu posso... Aqui! Mas vai lá no Oriente Médio fazer isso. Vai lá no Oriente Médio abrir uma casa espírita para ver se é fácil. Não sei, nunca tentei, nunca pesquisei, mas eu acredito que não deve ser. A pessoa não pode nem mostrar o rosto. Então, tem a ver com essas diferenças que nós temos na Terra. Diferenças morais, diferenças de leis, de acordo com o que cada país precisa. Aquelas pessoas que estão vivendo naquela situação, é muita ingenuidade da nossa parte achar que é uma injustiça para com elas. A injustiça existe, mas não existe injustiçado. O Espiritismo nos fala isso. Não existe injustiçado. E essa lição fala pra gente, a gente só veria com esses olhos se a gente não acreditasse em reencarnação, se a gente não acreditasse que o espírito continua vivo. Porque daí não faria sentido. Né? Mas se a gente vê com os olhos de espírito, com os olhos de vida eterna, faz sentido. Eu tenho que trabalhar nisso hoje. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente. Então, ele está falando aqui dessas pessoas que não estão usando a fortuna, né, de maneira correta. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que permaneça improdutiva. E por isso que incessantemente a transfere. Então, hoje essa pessoa está rica, depois pode não estar, daí outra família se faz rica, vai transferindo para ver aonde cai ali aquele dinheiro e agora está sendo usado bem. Aquela pessoa está usando bem. E não quer dizer que essa pessoa que está usando bem não possa ter um carro caríssimo, não possa ter uma casa caríssima. Pode, mas ela também está empregando o dinheiro dela de forma a ajudar o progresso da humanidade. Então, eu lendo essa frase próxima aqui, foi a que eu entendi por que eu não sou rica. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Então, se eu sou rica, é para eu exercitar. Se eu possuo, é porque eu tenho que exercitar a maneira correta como está usando aquele dinheiro e provar que eu sei fazer isso. Eu não sei se eu teria essa condição ainda. Então, né, Deus já fala, não, você, minha filha, não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez que você vai ter os milhões lá dessas pessoas, não. Por quê? Porque eu ainda não estou exercitando, com o pouco que eu tenho, nem sempre eu exercito da melhor maneira possível. Com o pouco que eu tenho, eu ainda não estou priorizando coisas que eu deveria estar priorizando. Imagina se Deus colocasse mais 10 milhões, né, ou colocasse 10 milhões mais, não, porque não tem 10 milhões lá, mas se colocasse 10 milhões lá na minha conta. Eu não sei. Eu duvido, na verdade, de acordo com a minha experiência até hoje, que eu saberia empregar aqueles 10 milhões da melhor maneira aos olhos de Deus.
Aos meus olhos, eu concordo, eu faria muito bem uso deles. Mas aos olhos de Deus, eu acho que não. E aí faz sentido. Fala, se Deus está colocando essa fortuna na mão dessas pessoas, e realmente é uma prova muito dura, muito difícil, por quê? Por isso. Porque essa pessoa que tem essa condição financeira tão boa, ela tem que exercitar para que ela possa provar que ela sabe usar bem esse patrimônio de Deus, que está nas mãos dela momentaneamente. E pode ser que fique até ela desencarnar, porque ela conseguiu usar, ou conseguiu mostrar para os filhos como usar, e isso continua. Você vê famílias que são ricas há muitas gerações, e aí você vê, às vezes tem sempre uma ovelhinha negra que está ali usando o dinheiro errado e tal, mas no geral aquela família está empregando o dinheiro para o bem da humanidade, ciência, várias outras formas que muitas vezes a gente não vê, né? A gente vê essas pessoas, é milionário, só quer saber de ganhar mais, só quer é ambicioso, não sei o quê. A gente não sabe. A gente não sabe. Mas que é uma prova difícil, que muitos deles caem. E às vezes perdem, porque é o que a lição fala aqui. Se todo mundo tivesse a mesma condição financeira, a gente perderia o estímulo de correr atrás, o estímulo de querer fazer melhor, o estímulo de querer crescer. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que exercitar. Ele continua. Como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento do globo sofreria com isso. Cada qual a possui por sua vez. Se todo mundo fosse milionário, você acha que estava todo mundo trabalhando? Todo mundo querendo saber como que eu posso fazer melhor? O que aconteceria com as coisas que o robô... Porque se todo mundo fosse milionário, né? Não existiria trabalhos, por exemplo, como... as pessoas que vêm pegar o lixo aqui, ou as pessoas que vêm fazer isso, ou que vêm fazer aquilo. E que talvez a gente colocaria um robô para fazer aquilo, tudo bem, mas tem coisa que não ia ter jeito. Isso ia impactar. Por quê? Porque nós ainda temos o imperfeito dentro de nós. A gente não ia querer saber de melhorar. Então ele fala, por isso que cada um, de vez em quando, uns têm, outros não têm, e é assim, essa é lei natural, de acordo com o que a gente precisa hoje, essa é a lei de Deus que está agindo dessa forma no nosso planeta. Dessa maneira, o que hoje não a tem, a esperança, o que hoje não a tem, já a teve no passado, ou a terá no futuro, numa outra existência. E o que hoje a possui, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. Então, gente, não existe injustiçado. A pobreza é a prova que aquela pessoa precisa passar. Da paciência, por quê? Porque os que não têm um dia vão ter. E da resignação, que é isso? Eu acredito que Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Se eu estou aqui trabalhando, estou fazendo o que eu tenho e eu não sou rica, isso é injustiça? Não, seria injustiça o contrário. Se eu não precisasse, Deus me desse. E aí eu enfiaria os pés pelas mãos? Avacalharia o meu plano reencarnatório todo, porque a gente está enxergando só com os olhos da carne e a gente acha que eu seria muito mais feliz se eu fosse milionária. Seria muito mais feliz se eu fosse rica, seria muito mais feliz se eu tivesse um carro daquele, ou uma casa daquela, ou etc. Somos alunos em fase de aprendizado. Então é muito importante a gente lembrar disso. E prestar atenção nessa lição, o que essa lição vai nos trazer? A desigualdade vai acontecer. Não adianta. Comprovado já matematicamente, como a lição nos fala. Se fosse distribuída a fortuna toda do planeta igualmente, em pouco tempo ela já estaria instável.
não seria bom para a humanidade. Porque se fosse, já estaria sendo assim. Deus não faz nada para a gente que vai nos prejudicar. Então, se essa desigualdade existe, e o que acontece? A gente vê essas pessoas passando fome e tudo, isso move a gente para que a gente faça ações. Aqui no centro a gente tem todos esses projetos, as meninas vão, pegam os produtos de higiene pessoal, fazem as bolsinhas, levam para quem precisa, exercitando o amor, exercitando a caridade dentro das pessoas. Isso não seria possível se essas pessoas que a gente está entregando as caixinhas, os kits, não precisassem. Ou seja, é tudo muito perfeito. A gente é que não enxerga. Porque ontem mesmo eu estava ouvindo Haroldo e ele falou, Haroldo, alguém perguntou para ele, como que faz para a gente compreender um espírito perfeito? Ele falou assim, a única maneira é você se tornar um. Porque não tem jeito da gente explicar como que uma pessoa boa é se você não está naquele nível ainda. Dá para você talvez ter uma ideia, mas para você saber, você tem que estar ali, naqueles, né, em inglês, on those shoes. Você tem que estar naquela situação para você saber como que é. Não adianta tentar explicar para mim como é Jesus. Eu não vou conseguir sentir. A gente tem noção. A gente vê a bondade dele, a gente sente, mas o que é ser um espírito perfeito, a gente não tem condições de entender, porque a gente não está lá ainda. Então a gente tem que ter resignação, a gente tem que ter consciência de que tudo que eu preciso para o meu melhor está ao meu alcance. Está na minha frente, está nas minhas mãos. Para o meu melhor aos olhos de Deus. Então a gente tem que estar alinhado com isso. A minha preocupação é crescer espiritualmente, moralmente. E no meio do caminho a gente tem que ir ali se equilibrando aqui nas necessidades materiais que a gente precisa. E aí ele termina, e uma parte que eu frisei aqui, a fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Então a fonte do mal não está na matéria, está no egoísmo e no orgulho. Então, que a gente possa refletir sobre isso, vamos fazer a nossa prece de encerramento, fechar os nossos olhos, levar nosso pensamento e nosso coração a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais dessa casa. Somos imensamente gratos por essas lições trazidas, por nos ser permitido estar aqui essa manhã. Obrigada, Pai. Nos auxilie, que essas mensagens possam sair conosco, que possamos carregá-las em nossos corações e, mais importante, em nossas mentes, para que possamos agir melhor essa semana. Nos ajude, nos dê forças para que isso aconteça. Proteja também aqueles que não puderam estar aqui, a nossos familiares, aos nossos amigos e aos nossos desafetos também. Muito obrigada, Pai. Que assim seja.